Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, que a gente tá com a meta aí de bater 80 mil inscritos até o final de novembro. Acho que dá pra chegar, hein, família? Acho que dá pra chegar, já estamos em 79 aí, de pouquinho em pouquinho a gente alcança. Peço que me sigam também nas redes sociais, tá? Temos todos os links aqui na descrição e deixem o like pra fortalecer, porque ontem, tá, tivemos aí o último jogo do Campeonato Brasileiro, o último jogo da temporada do Corinthians, encerrando aí 2022, depois de uma sequência aí muito grande, né, de jogos, porque a temporada foi emendando uma na outra, emendando. A de 2020 emendou na de 2021 e a de 2021 emendou na de 2022, uma atrás da outra, tá? Agora, tá? Principalmente com a Copa do Mundo, depois uma pré-temporada, praticamente aí 2 meses, tá? Sem jogos, que a gente vai ter esse respiro, esse momento para fazer uma pré-temporada e principalmente para reformular o elenco do Corinthians, tá? Vou falar rapidinho sobre o jogo aqui de ontem, tá? Mas obviamente que a principal notícia é a saída do Vitor Pereira. Não é mais técnico do Corinthians, tá? Não fica aí para 2023, infelizmente, na minha visão. Mas é bola para frente. Agora é pensar no novo treinador, no elenco para 2023 e tudo mais. Bom, o Corinthians entrou ontem em campo contra o Atlético Mineiro. A gente precisava da vitória caso quisesse alcançar o Fluminense. Tá? Então a gente precisava vencer o Galo e torcer para o Fluminense perder do Bragantino. Só que o Flu venceu o Bragantino. Então, se o Corinthians ganhasse, empatasse ou perdesse, não ia mudar nada pra gente no campeonato. O resultado em si, pouco importava pro Corinthians, depois da vitória do Fluminense. A questão é que a atuação, meu Deus do céu, principalmente na segunda etapa, muito mal. Muito mal. Primeiro tempo, até que foi equilibrado, bem disputado. O Galo criou algumas oportunidades, o Corinthians criou algumas oportunidades. Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara. Roger Guedes chapou uma bola para fora. O Corinthians teve um certo volume. O Galo criou algumas oportunidades. Tá? O Cássio fez defesas, finalizou ali próximo ao gol do Corinthians. E aí, no fim do primeiro tempo, temos um pênalti pro Galo. E aí, ao meu ver, pênalti claríssimo. Tá? Na hora que o Falso levantou o braço, a bola pegou na mão, foi pênalti. O árbitro já marcou. Tá? Aí o Vargas bateu 1-0 aí Atlético Mineiro no finzinho do primeiro tempo, sem discussões. Na segunda etapa, o que a gente espera? Pô, o Corinthians tem que ir pra cima. Voltou com o Renato Augusto no meio campo, que não havia sido titular. E o time simplesmente não criou nada. Nada. Sabe o que é nada? A melhor chance foi um cruzamento rasteiro do Matheus Vital que o Yuri Alberto furou. Não foi nenhuma finalização. Foi um cruzamento que ele estava em condições de finalizar e furou. Obviamente que o zagueiro estava junto e tudo mais, aquela dividida. O Corinthians teve um monte de escanteio. Não acertou uma bola. Uma bola de escanteio. Que a gente cruzou, alguém cabeceou, o goleiro defendeu ou foi pra fora. Nenhuma. Nada. Com a bola no chão, meu Deus do céu. Difícil, cara. Difícil. Muitos erros de passe, tá? Principalmente ali entre a defesa e o meio campo. A saída ali de bola do Corinthians estava muito mal, cara. Principalmente na segunda etapa. E aí, como já era a última rodada, o Galo estava vencendo. Não estava fazendo força. Certo? O Corinthians não oferecia perigo e o Galo não precisava de muito mais daquilo. Eram os 3 pontos. Ficou esse jogo até o fim, até acabar a partida. Tenho que ressaltar aqui que o senhor Braulio, é o Braulio, né, que foi o árbitro de ontem, muito mal na partida também. Muito. Principalmente na questão dos acréscimos. Teve uma hora lá que a torcida do Galo acendeu o sinalizador. Certo? Ficou 5 minutos parado por causa do sinalizador. Só o sinalizador. Os jogadores do Galo caíram de 3 a 4 vezes. Tivemos substituições.
para por isso, para por aquilo, para por isso, para por aquilo. Quanto tempo de acréscimo que ele deu? 5. Só o tempo do sinalizador. No primeiro tempo, a mesma coisa. Teve o lance do pênalti, que ficou parado 3 minutos. Jogador do Galo caiu, e reclamação, e isso, e aquilo. Ele deu 3 ou 4 minutos também, cara. Tanto que o cara que tava do meu lado na arquibancada, ele falou, ó, se ele for honesto, no segundo tempo ele tem que dar no mínimo 7 ou 8 de acréscimos. Ele deu 5. Porque o cara não quer se comprometer. Obviamente, pro Corinthians não ia fazer tanta diferença e tudo mais. Mas assim, é difícil, cara. Se você pega um jogo competitivo, um jogo que você não pode perder, eles influenciam, cara. Influenciam. Mas é isso, rapaziada. O Corinthians terminou aí na 4ª colocação. Premiação de 38 milhões, tá? Uma premiação aí importante para nossa equipe. E agora o foco total é em 2023. Após a partida, tivemos aí o Duílio, né, na coletiva de imprensa, chegou já falando o seguinte: tive um probleminha de saúde recente, mas fiz questão de estar aqui pessoalmente hoje para falar com a Fiel. Hoje encerramos um ciclo, o Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra e não foi renovado. O Corinthians fez uma boa temporada na minha avaliação, a gente vem fazendo várias avaliações no último mês. Quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando. Então, a gente põe um ponto final na temporada de 2022, que pra mim foi boa. Estamos na Libertadores do ano que vem, com uma vaga direto, e seguiremos trabalhando muito para ter um 2023 ainda melhor. Cara, é uma situação bem complicada. Tá? Bem complicada, porque o Corinthians fez a proposta muito boa, o Vitor Pereira queria ficar, a diretoria queria que ele ficasse, o elenco queria que ele ficasse, só que ele tinha um problema familiar, que ele não poderia continuar aqui no Brasil. Simples, tá? Simples. Problema com a sogra dele, um problema de saúde, tá? Uma questão maior. E que a gente tem que entender, infelizmente. O pessoal que acompanha aqui o canal sabe de cada um sabe da sua situação com a família e tudo mais. Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para estar com a sua família. Simples, tá? Obviamente que pelo lado da torcida a gente fica chateado, a gente gostaria de uma sequência de trabalho para ele, mas não foi possível, tá? Não foi possível. O salário dele aqui era de 1,6 milhões de reais. O Corinthians fez uma proposta de 2,2, tá? 2 milhões e 200 mil por mês. E aí inclui ele e a comissão como um todo. E ele falou, ó, não vou aceitar por conta do problema de saúde da minha sogra. Simples, tá? Esse é um ponto que a gente tem que entender. Não recebeu proposta de fora, não estava insatisfeito, nada. Foi uma questão pessoal do Vitor Pereira. A gente agradece aí a temporada de 2022, tá uma temporada extremamente difícil. A gente lembra que ele assumiu aí no meio do Paulistão, uma bomba na mão, aí perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo, foi eliminado pro São Paulo, pronto, o Vitor Pereira não ganha clássico. Vem pra Libertadores, a campanha na primeira fase não foi nada fácil, a gente fica em segundo no grupo, classifica, pega o Boca, empata aqui, empata lá e classifica nos pênaltis. Lembrando que a gente estava com uma série de desfalques. Muitos. Roger Guedes, camisa 9. Lucas Piton, aberto pela esquerda. Fábio Santos e Lucas Piton. Então, assim, muita dificuldade, classificamos. Fomos eliminados na Libertadores pro Flamengo, tá? Que foi o time campeão da competição. Na Copa do Brasil a gente foi passando, eliminamos aí a Portuguesa do Rio de Janeiro, eliminamos o Santos com uma atuação excelente, passamos do Atlético Goianiense, passamos do Fluminense, e aí na final perdemos nos pênaltis para a equipe do Flamengo, tá? Por uma fatalidade, vamos colocar assim, um jogo que estava na nossa mão, uma disputa de pênaltis que estava no nosso controle. E no Brasileirão a gente ficou com a 4ª colocação. 65 pontos, né? Uma pontuação razoável.
Óbvio que a gente esperava mais, a gente esperava uma briga pelo título, mas tivemos o Palmeiras que foi muito superior nesse campeonato. Isso a gente tem que admitir. É a verdade, tá? E aí agora, rapaziada, agora o foco é um novo treinador. Ponto. Antes de qualquer coisa. Antes de contratação, antes de planejamento. Não antes do planejamento da temporada 2023, mas montagem de elenco, planejamento para a temporada e tudo mais, já tem que ser com o treinador. Então, o primeiro passo do planejamento 2023 é a contratação do treinador, é a definição desse nome. Primeira informação que temos, o Cuca, tá de saída do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Corinthians. A nossa diretoria já recusou. Tá? Primeiro nome aí, a gente vai ver muitos nomes sendo oferecidos ao Corinthians, até a definição, né? Caso a diretoria não defina rápido. O Cuca foi o primeiro, a diretoria já falou. Não vamos negociar com o Cuca. Tá? Então o nome do Cuca aí já foi descartado pela diretoria do Corinthians. Temos outras informações, tá? Segundo o Portal Goal, 2 nomes estão na mira do Corinthians. O primeiro, muita gente já vem comentando durante o ano todo, que é o Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico atualmente aí do Fortaleza, argentino, um técnico que fez um bom trabalho aí nos 2 anos aí que esteve à frente do Fortaleza. E o segundo é o Tite. O Tite, sabendo do interesse do Corinthians e tudo mais, já falou que após a Copa do Mundo vai querer no mínimo 6 meses de descanso. Então assim, eu, você, todo mundo que está acompanhando gostaria do Tite. A gente nem pensa 2 vezes. Mas o treinador já falou que não vai trabalhar no primeiro semestre de 2023. Então, não dá pra gente ficar esperando acabar a Copa para ver se o Tite muda de ideia. Tem que ir atrás de outro nome, tá? Temos o nome do Vojvoda. Pra mim, tem que ser um dos principais alvos do Corinthians. É um treinador com uma mentalidade muito boa, tá? Você vê o time do Fortaleza jogando ontem, por exemplo. Jogada de bola parada, jogada ensaiada. O Fortaleza, que no primeiro semestre não tinha ido bem, no segundo semestre recuperou. Recuperou muito bem. Muito bem. Tá? Se eu não me engano, foi até para pré-Libertadores, não foi? Vou confirmar aqui para vocês. Classificação. Foi para pré-Libertadores. Um time que estava brigando lá embaixo, foi para pré-Libertadores, tranquilo, ultrapassou o São Paulo. Tá? Então assim, o trabalho do Vojvoda é muito bom. Qual que é o problema? O Vojvoda não é unanimidade. Já vi um monte de torcedor falando: ah, é o Thiago Nunes 2.0. Só treinou time pequeno, vai vir pro Corinthians, não vai dar certo. Então a gente tem os 2 pontos. O do ótimo trabalho dele à frente do Fortaleza, um trabalho consistente, um técnico argentino que pode indicar aí boas contratações para a nossa equipe. E o outro lado, que é um treinador que ainda não pegou o clube grande aqui no Brasil. E a gente sabe que a pressão no Corinthians é enorme. Enorme, 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 enorme. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês contratariam o Juan Pablo Vojvoda para a equipe do Corinthians? Bom, e aí por último, temos a informação do Marco Belo, que o Marcelo Galhardo, ex-técnico aí do River Plate, aceita trabalhar no Brasil por um salário de 2 milhões por mês. E aí o pessoal veio, pô, mas 2 milhões por mês é muita coisa, não sei o que e tal. O Vitor Pereira tava ganhando 1 milhão e 600 mil. E a proposta do Corinthians para 2023 foi de 2 milhões e 200 mil. Então, estaria dentro, esse valor aí que o Galhardo tá pedindo de 2 milhões, tá dentro do que o Corinthians planejou para 2023. Ao meu ver, o Corinthians já tem que ir. Faz a proposta pro Galhardo e faz a proposta pro Vojvoda. Tem que ir atrás desses 2. Para mim são as 2 principais opções para nossa equipe nesse momento. Temos, obviamente, outras opções no mercado exterior. É Paulo Fonseca, não sei quem, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas, próximos aqui dentro da nossa realidade, seriam o Marcelo Galhardo e o Vojvoda. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Desses 2,
quem vocês contratariam ou qual a sugestão de treinador para o Corinthians para 2023. Eu acho que agora essa é a principal busca do Corinthians. Antes de qualquer contratação, traz um treinador para sentar com a diretoria, avaliar o elenco e aí fazer a grande reformulação que a gente espera, cara. Porque de verdade, não tem condições. A gente citou o Bruno Melo na outra rodada. Pô, vê o jogo do Ramiro ontem, cara. A gente comenta tanto aqui do Ramiro, muita gente fala, pô, mas tal jogo o Ramiro ajudou, o Ramiro foi... Olha o jogo de ontem do Ramiro, cara. Pô, é decepcionante, cara. É decepcionante você ver um cara desse com a camisa do Corinthians. Toda bola que ia nele, ele errava. Matava o ataque do Corinthians. Toda bola. É difícil, cara. É difícil. Então a gente precisa urgentemente de uma reformulação nesse elenco. Grande. Se a gente quiser brigar por alguma coisa ano que vem, precisa. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!